alunos! Hoje nós vamos falar sobre os resíduos da construção civil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305, ela define os resíduos de construção civil como aqueles gerados nas construções, nas reformas, em reparos e demolições de obras de construção civil. Incluem-se aqueles resultantes da preparação e escavação de terreno para obras civis, terraplanagem, Então, eles são compostos de quê? Materiais agregados para concreto, fragmentos de concreto armado, madeira, cerâmica, argamassa, solos, restos da alimentação das equipes de funcionários, tijolos, etc. Eles possuem também resíduos que são passíveis de proporcionarem toxicidade, a exemplo das sobras de tinta, lâmpadas fluorescentes, solventes, amiantos, ou seja, Conselho Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA número 307 de 2002, ela estabelece como instrumento para a implementação da gestão dos resíduos da construção civil o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que vai ser elaborado pelos municípios e pelo Distrito Federal, e que deve congregar o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com projetos de gerenciamento de resíduos da construção civil. A Resolução CONAMA número 404 de 2008, que também fala sobre aterros de pequeno porte, e nós trouxemos essa resolução aqui para essa aula, por quê? Porque uma das proibições de disposição de resíduos em aterros sanitários de pequeno porte são aqueles resíduos perigosos, E a gente vai ver que vai falar aqui, dos resíduos da construção civil, mas vamos ler tudo, Artigo 3º, parágrafo 3º. Então, Resolução CONAMA número 404 de 2008 proíbe a disposição em aterros sanitários de pequeno porte os resíduos perigosos que apresentem risco ao meio ambiente e à saúde pública, em decorrência do quê? Das características de periculosidade, inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade, além daqueles resíduos perfluorocortantes, que a gente viu muito lá também, resíduos de serviços de saúde, assim como resíduos da construção civil, aqueles resíduos oriundos das atividades agro-silvopastoris, do serviço de mineração, de serviço de saúde classificado na resolução da diretoria colegiada RDC número 306 da Anvisa de 2004 e resolução CONAMA 385 de 2005, com exigência de destinação especial. Ainda, de acordo com a resolução CONAMA, a número 307 de 2002, foi qualificado os resíduos de construção civil, eles foram qualificados em 4 classes. E nós vamos ver na tabela 1, que estão nos próximos slides. E também temos que fazer menção ao quê? A resolução 348 de 2004 do CONAMA, que passou a incluir o amianto na classe de resíduos perigosos, denominado o quê? Classe 4D, A resolução CONAMA número 401 de 2011, ela também alterou a redação dos resíduos classe B e C. Vamos ver toda a redação atualizada, tudo na tabela 1, nos próximos slides. Então, vamos ver. Tabela 1. Classificação dos resíduos de construção civil. Foi elaborado por Barros, 2012, com base na resolução 307 de 2002 e número 348 de 2004. Então, resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, foram divididos em 4 classes, A, B, C e D. Essa classe que eu acabei de ler, dos resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, são aqueles da classe A. Então, são os resíduos A, de demolição, reformas, reparos e construção de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive os solos provenientes de terraplanagem.
B, de demolição, reformas, reparos e construção, de edificações, componentes cerâmicos, como tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc. Argamassa e concreto. E C, de processo de fabricação e ou demolição de peças pré-moldadas em concreto, blocos, tubos, meio-fios, etc., produzidas nos canteiros de obra. Esses resíduos classe A, que são os reutilizáveis ou recicláveis como agregados, eles devem ser reciclados ou reutilizados na forma de agregados, ou encaminhados à área de aterros de resíduo da construção civil, sendo dispostos de maneira a permitir a sua utilização ou reciclagem futura. A redação dessa classificação de resíduos da classe A foi dada pela Resolução 307 de 2002. Resíduos classe B. São resíduos recicláveis, porém para outras destinações, né? Então, resíduos recicláveis para outras destinações, como, por exemplo, papelão, plásticos, metais, papel, vidros, madeiras e gesso. A redação é nova e foi dada pela Resolução 401 de 2011 do CONAMA. Eles devem ser reciclados, reutilizados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de maneira a tornar possível a sua utilização ou reciclagem futura. A redação é dada pela Resolução 307 de 2002 do CONAMA. Resíduos de construção classe C. 3, classe C. São resíduos para os quais ainda não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações que sejam economicamente viáveis e que permitam a sua reciclagem ou recuperação. Então, são aqueles resíduos, né, que não foram desenvolvidas tecnologias, aplicações economicamente viáveis que tornem possível a sua recuperação ou reciclagem. Isso é uma redação dada pela Resolução 301 de 2011 do CONAMA. Eles devem ser transportados, armazenados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. Essa redação foi dada pela Resolução número 307 de 2002 do CONAMA. E os resíduos de construção 4, classe D? São resíduos perigosos oriundos do processo de construção, né? Então, como solventes, tintas, óleos e outros. Ou ainda aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, originários de reformas, demolições e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, assim como telhas e demais materiais e objetos que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Isso daí é um trecho que a nova redação foi dada pela Resolução 348 de 2004 do CONAMA. Eles devem ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. É uma redação dada pela Resolução número 307 de 2002 do CONAMA. Ainda sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A lei federal foi instituída pela Lei Federal 12.305 de 2010, e foi regulamentada pelo Decreto 7404, também de 2010. Em seu artigo 20, inciso 3, estabelece que estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, dentre outros, as empresas de construção civil, nos termos do regulamento que foi dado pelo Decreto 7404 de 2010, ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA. Vamos falar um pouquinho sobre a reciclagem de resíduos da construção civil. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela nos apresenta algumas normas de interesse. E na reciclagem são interessantes o quê? A ABNT 15.115 e a ABNT 15.116. Vejamos. A ABNT-NBR 15.116 de 2004, ela estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil.
O uso de agregado reciclado de construção e demolição, em concreto não estrutural, ele é explicável pela perda das propriedades mecânicas, físicas e químicas. Por exemplo, a resistência mecânica à tração e à compressão. Então, nós não podemos usar em concreto estrutural. Por quê? Porque ele não vai aguentar as solicitações das cargas, né? Então, ele é para uso de agregados em concreto não estrutural, né? E a 15.115, ela estabelece os critérios para execução de camadas de reforço do subleito, subbase e base de pavimentos, assim como de camada de revestimento primário, né? A ser feito com que? Executado com que? Com agregado reciclado de resíduo sólido da construção civil, denominado agregado reciclado. As normas, elas vão limitar a presença de determinados materiais, como cloretos, torrões de argila, entre outros. Então, é muito importante na gestão do resíduo da construção civil, né, quando está gerando, né, numa obra, uma demolição, haver a separação já na fonte, para evitar materiais que possam oferecer essas impurezas para o agregado reciclado e que, se extrapolarem os limites das normas ABNT 15.115 e 15.116, não possam ser usadas, respectivamente, nas camadas de reforço de subleito, subbase e base de pavimentos e revestimento primário, e nem agregado reciclado, né, para concreto para uso não estrutural. Algumas pesquisas científicas, né, falam do aprimoramento das propriedades mecânicas, né, do concreto. E Hall e outros, eles fizeram, como citado em Barros 2012, eles fizeram esse aprimoramento das propriedades mecânicas do concreto com adição de cinzas volantes ou de sílica coloidal, né? Outros autores, como Corinaldesi e Morricone, né, citado por Barros, eles utilizaram nos trabalhos as cinzas volantes e sílica coloidal, com auxílio de um superplastificante com base acrílica, nas misturas para tentar fazer um concreto com o uso de agregados reciclados, né, e com um aprimoramento também das propriedades mecânicas do concreto, né? E eles alcançaram resultados de resistência de até 30 megapascal. A adição de cinzas volantes, de acordo com os autores, pode ser muito eficaz na redução da carbonatação e penetração de íons de cloreto no interior das peças de concreto, aumentando a vida útil das estruturas em razão do quê? Da proteção contra a iniciação da corrosão das armaduras. A reciclagem é muito simples, a obtenção desse agregado reciclado. Por quê? A reciclagem dos resíduos da construção civil para obtenção do agregado reciclado, ele consiste na segregação dos materiais. Isso é importante já na gestão da obtenção dos resíduos na obra, né? Tanto de construção quanto demolição ou reformas, descartando-se aqueles que são passíveis do quê? De comprometer a qualidade do produto final. Depois, leva-se para a trituração, aqui a gente pode ver, né, a trituração, né? Então, a inserção dos resíduos em um triturador aqui, né, no A, né? E classificação de acordo com a norma vigente de classificação dimensional dos agregados. Então, aqui faz-se o quê? A britagem e faz o quê? A classificação deles de acordo com o que passa e o que fica retido nas peneiras. A classificação dimensional dos agregados que a gente já conhece, né, para os agregados que não sejam aqueles reciclados. Os resíduos da construção civil, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, aqueles do classe A, lembremos da tabela 1, eles podem ser usados como materiais alternativos na cobertura operacional de aterros sanitários de pequeno porte, conforme a ABNT 15.849, né? Em uma camada fina desses resíduos, né? Que são necessariamente triados de acordo com a ABNT NBR 15.112.
Também partículas graúdas de resíduos da construção civil classe A, necessariamente triados, podem ser usados como drenos dos sistemas de drenagem de gases e lixiviados destes aterros de pequeno porte, conforme a BNT-NBR 15.849. Outras normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas são a BNT-NBR 15.114 de 2004, que fala sobre o projeto, implantação e operação de áreas de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil classe A, segundo estabelecido pela Resolução CONAMA 307 de 2002. Outra norma interessante no contexto de resíduos da construção civil é a BNT-NBR 15.112 de 2004, que fala sobre o projeto, implantação e operação de áreas de transbordo e triagem de resíduos da construção civil e de resíduos volumosos. E a BNT-NBR 15.113 de 2004 também, que fala sobre o projeto, implantação e operação de aterros de resíduos sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes. Essas são as referências bibliográficas da aula de hoje. Mais referências bibliográficas. Agradeço muito pela atenção dispensada.